Fala galera do Portal Kamui, hoje vamos fazer um vídeo de tier list mostrando os piores personagens de Naruto, aqueles que dá até raiva de ver. E vamos começar pelo Kabuto. Kabuto se mostrou um bom menino no começo da série, porém no final a gente conhece a verdadeira face dele. Ele foi um aliado fiel de Orochimaru, isso já por si só já é bem ruim, porém no final da guerra a gente viu que ele ainda é pior ainda, então não tem como não ser pura maldade. Seguindo o cara que roubou, ou que negou pão pro Nagato. Ele era uma pessoa ruim, mas dá pra entender que ele estava passando por um contexto ruim também, então ele pensou na família dele em primeiro lugar, né? Vamos pro Gatou. Gatou é aquele personagem que foi introduzido lá no Naruto clássico. Ele tentou de tudo impedir a construção da ponte de Tazuna e ainda assim ele matou o pai do Inari. E foi uma crueldade sem tamanho, ainda mais depois do que ele fez com o corpo dele. Então, esse aqui eu coloco até na frente do Kabuto. O Orochimaru. O Orochimaru não tem nem o que dizer. Ele matou o Hiruzen, ele fez de tudo de errado. E no final, ele ainda, pior de tudo, que ele foi convidado para o casamento do Naruto. Então também, Orochimaru, pura maldade. Fez de tudo somente para buscar poder. No final, conseguiu. E ainda assim, ainda foi meio que perdoado, né? Então, aqui em cima. Danzo tinha suas motivações. Porém, ele fazia tudo errado. E o que deixou mais puto ainda foi quando ele matou o sapo que ia chamar o Naruto para defender a vila. Isso aí só mostra que ele tem, no mínimo, um coração ruim. Mesma coisa com esses dois aqui. Se eles seguem o Danzo, é porque bom eles não são. Talvez eles fossem manipulados, foram, mas assim, não deixa de serem culpados também. E eles faziam tudo que o Danzo pedia. Então, assim, se eu fosse eles, eu não trabalharia pro Danzo. Madara no começo tinha um ideal, mas no fim a gente viu que tudo que ele queria era só ter muito poder. Esse papo aí de Tsukuyomi infinito é balela. Ele só tinha maldade. Não, pura maldade talvez não, mas coração ruim. E o Danzo vai ter que subir, não vai ter jeito. O Danzo vai ficar aqui em cima. O Mizuki. O Mizuki, ele não era ruim como eles. Ele também não tinha um coração tão ruim assim. Mas ele fez o Naruto de trouxa desde o primeiro episódio. Depois ele voltou numa saga filler onde ele era o Tigre dos Sucrilhos, horrível, e se mostrou pior ainda, mas ainda assim ele não é tão ruim assim pra estar aqui em cima, então vou deixar ele aqui no ruim. O Boro. Esse aqui é pura maldade. Quem não assiste Boruto talvez não saiba, mas esse rapaz aqui, ele tem o poder de meio que implantar um vírus e distribuir pelo ar onde as pessoas respiram e ficam doentes. Aí depois ele chegava com uma religião onde ele era tipo um salvador, e aí ele salvava as pessoas. E a pessoa ficava agradecida achando que ele estava salvando. Na verdade, ele só estava tirando o vírus que ele mesmo colocou. Então, de todos, esse aqui é o pior, de longe. De longe. Esse aqui é o pior. A Kaguya também. Ela, por mais que ela seja um Otsutsuki, igual esses três aqui, ela foi egoísta pra caramba. Até os próprios filhos dela, ela quis depois matar. Assim, não tem jeito. Kaguya... Vou colocar aqui junto com Madara. E o clã dela é pior ainda. Esse clã dela aqui, eles só viviam pra matar. Tudo deles era só matança, matança, matança. Não tinha uma alma boa nesse clã aqui. Então, eles vão ficar aqui. Agora o Raiga. Quem assistiu os fillers do Naruto clássico sabe muito bem sobre a história desse rapaz aqui. Ele era um ex-espadachim da névoa. E depois que ele não era mais um espadachim, ele simplesmente chegou numa vila, escravizou todo mundo e colocou um conjunto de leis que ele mesmo que criou. E quem não seguia, simplesmente ele enterrava vivo. Ele tinha um monte de caixão na vila onde ele enterrava vivo. Então, assim, não tem jeito. O Raiga também é pura maldade. O Hidan. O Hidan não tem nem o que falar. O Hidan, ele simplesmente matava um monte de gente puramente porque ele tinha um suposto deus onde ele tinha que ter sacrifícios. Mas assim, não tem nem o que falar. Ele matou uma porrada de gente e assim, se fosse considerar só o Asuma, tudo bem que morreu em batalha. Mas ele matava qualquer um que fosse inocente simplesmente porque ele gostava de matar. O Kakuzu também, porém, o Kakuzu não era tão ruim assim. Ele queria levantar um dinheiro, assim. Então, o problema do Kakuzu é que deram uma missão sem vergonha pra ele. Ele era um ninja bom da vila dele, mas deram uma missão sem vergonha dele matar o Hashirama. E vamos falar, naquela época ele não tinha nem o poder dos corações dele, a chance dele conseguir era quase zero. E ainda quando ele voltou, o pessoal sacaneou e ele expulsou ele da vila. Então assim, ele tem um coração ruim, mas assim, não é tanto assim igual esses rapazes aqui de cima, principalmente o Boro. O Nagato. Nagato teve uma infância difícil. Nagato foi manipulado sim. Mas assim, só porque teve merda na vida dele, não quer dizer que ele tenha que matar todo mundo pra compensar. Assim, no final ele se redimiu. Então assim, como ele se redimiu no final, reconheceu que ele estava errado, eu vou colocar aqui que ele tem uma motivação por trás. Mas assim, nada justifica o que ele fez. Agora, a pobrezinha da Konan, ela tava na mesma situação que o Nagato. Só que assim, ela não mandava nada.
Ela viveu a vida toda dela somente pra seguir esse rapaz aqui. Ela não fez nada na vida. Quando ela era criança, ela não tinha o que fazer. Quando ela ficou adulta, ela simplesmente só obedeceu o Nagato. Então, assim, a Konan é o tipo de caso que é manipulado. Agora, o Sasori, ele é ruim, mas ele não é pura maldade. Ele é aquele personagem, assim, que ele fez merda. Ele matou o Kazekage, ele fez um monte de coisa. Mas, assim, o Sasori, ele é um cara ruim. Ele não é aquele cara que vai chegar, tipo assim... O Orochimaru, ele fez experiência com um monte de pessoa do nada. Tipo, o Sasori, ele pegou algumas... Sim, ele fez coisa errada pra caramba. Eu vou colocar coração ruim, mas não igual o Orochimaru. O Deidara, ele tá junto, pra mim, tá junto com o Sasori. Ele não vai matar sem sentido, mas ele também não liga pra matar. Mas, assim, ele não é igual o Hidan, por exemplo, que só quer matar. Então, eu vou deixar ele aqui. O Kizami não é um cara tão mal. O Kizami, ele se tornou ruim entrando pra Akatsuki, mas a gente vê pelos diálogos dele do Itachi, ele não é um cara ruim. Ele gostava do Itachi pra caramba também. E assim, eu acho que o Kizami, ele tem uma motivação. Ele tá lá na Akatsuki, porque ele foi convidado, ele tem que estar lá. Mas assim, se ele fosse um ninja da Folha, ele era do bem, certeza. O Itachi, quando começou o Naruto clássico, todo mundo achava que ele era o vilãozão. Ele assim, vamos dizer... Eu também acho que o Itachi, ele foi manipulado, mas assim, ele meio que não tinha escolha, porque se ele não fizesse o que ele fez, ia ter uma puta guerra civil e onde provavelmente a Vila das Folhas, depois que tivesse a guerra civil entre os Uchihas, ia ser atacado pelas outras vilas e provavelmente talvez a Vila da Folha não existisse mais. Então assim, quando o Danzo, esse rapazinho aqui, matou o Shisui, assim, não matou, né, mas deixou o Shisui sem o olho, teve que se suicidar, o Itachi meio que não tinha muito o que fazer, então ele acabou... Então acho que assim, ele não tinha muito o que escolha. Já o Obito, assim, ele era um menino muito bom, só que ele foi enganado pelo Madara. E, assim, o Obito é aquele cara, assim, se ele não tivesse sido manipulado pelo Madara e não tivesse morrido, o Obito, ele não seria um personagem ruim. E, inclusive, ele queria até ser Hokage. Então, assim, não dá pra dizer que ele tinha um coração ruim nem nada. Eu acho que ele foi simplesmente manipulado. Esse rapaz... O Zetsu, ele veio da Kaguya, e o Zetsu, ele consegue ser pior que a Kaguya. O Zetsu, ele é simplesmente tudo que de mal que tinha na Kaguya, ela fez o Zetsu. E o Zetsu manipulou, o Zetsu fez de tudo, tudo que ocorreu aqui, ó. Esse cara foi manipulado, aí ele manipulou esse, aí esse manipulou esse, e esse manipulou todos esses outros aqui pra fazer tudo que fizeram. E assim, não tem nem o que dizer. O Zetsu vai ficar aqui na frente do Gato até, só que o Boro é o pior, não tem jeito, o Boro é o primeiro. O Indra foi manipulado pelo Zetsu, mas o Indra, assim, ele era ruim. Ele matou os amigos dele na maior sacanagem pra tentar ganhar poder. E assim, ainda assim ele perdeu. E ele tinha inveja do irmão dele. Ele tinha um coração ruim, sim. O Indra então vai ficar por aqui, mais ou menos. O Jigen, o pessoal não lembra, mas o Jigen, ele igualzinho o Orochimaru, ele fazia junto com o Amado, que já vai chegar na parte dele, experimento com um monte de criança. E além disso, além do experimento de um monte de criança, quando ele pegou o Kawaki, ele tratava o Kawaki mal, dá pra saber. O Jigen, ele não é pura maldade, ele tem até um ideal, mas ele tem um coração bem ruim. Então ele vai ficar aqui também, só não vou deixar esses dois juntinhos aqui. O Amado, esse aqui, ele virou bonzinho, mas esse aqui não tem bonzinho não. Talvez daqui a alguns capítulos do Boruto ele possa mostrar a cara dele. Isso aqui é junto com o Orochimaru. Tudo que o Orochimaru fez, esse rapaz fez com mais tecnologia. Não tem nem como. E no final ele foi perdoado. E coincidentemente os dois foram perdoados. Inclusive o Orochimaru foi pro casamento. Se o Boruto casasse, o Amado vai pro casamento do Boruto com a Sarada. O Zabuza, ele é aquele personagem assim. Ele é ruim. Ele matou, ele trabalhou de assassino, mas o Zabuza, ele virou assassino por causa que a vila dele estava passando pela névoa sangrenta. E a vila dele passando pela névoa sangrenta, ele tentou dar um golpe de estado para tentar salvar a vila dele. Não conseguiu, teve que virar mercenário. Então, assim, ele era mercenário, mas junto com o Kizami, os dois tinham uma motivação por trás. Talvez ele não fosse um cara ruim, ele só foi criado num ambiente ruim. E ele, assim... Eu já vou voltar aqui no Obito por causa dessa questão da névoa sangrenta, mas eu preciso falar desse cara aqui, ó. Cadê? Eu esqueci de colocar aqui, mas assim, o terceiro Mizukage, depois eu vou colocar uma fotinho dele aqui pra ficar claro. O terceiro Mizukage, ele criou a névoa sangrenta, basicamente. E assim, todo aquele esquema de matar as crianças, elas treinavam matando uma outra, basicamente. Todo aquele esquema foi criado pelo terceiro Mizukage. O pessoal acha que foi o quarto, mas na verdade o quarto, além de ter sido manipulado pelo Obito, ele também seguiu o que já estava sendo feito antes. Então, assim, quem realmente fez a cagada toda foi o terceiro. E o Zabuza foi consequência disso. Então, assim, talvez
Eu vou subir o Obito pra cá, porque querendo ou não, ele foi e influenciou em outra vila na pura maldade lá. O Agora puramente caiu no genjutsu dele, então nem o que tenho que dizer. Agora o terceiro Hokage. O pessoal fica zoando, falando, o terceiro Hokage deixou o Naruto tomar leite estragado, esse monte de coisa. Eu não vou dizer ele que ele tá aqui por causa disso, mas eu vou lembrar de duas coisas pra vocês. Primeiro, ele deixou o Danzo fazer o que ele quisesse. Então, o massacre dos Uchihas foi culpa basicamente do Danzo. O Hiruzen poderia ter feito alguma coisa. O Hiruzen poderia ter impedido a morte do pai do Neji, mas ele não teve culhão suficiente para isso. Então o pai do Neji teve que morrer, porque ele não queria enfrentar outra guerra. Quando ele viu que o Orochimaru estava fazendo experimentos, ele não fez nada. E para piorar, ele tinha aquela bola de cristal que ele podia ver qualquer coisa que tiveram que nerfar e tirar da obra. Então ele simplesmente podia ir atrás do Orochimaru, mas em nenhum momento da vida dele ele foi atrás. E devido a isso, uma porrada de gente morreu, inclusive ele mesmo na invasão. Então era algo que ele poderia ter resolvido. Ele não cumpriu basicamente direito à promessa com a Kushina. Ele não fez nada muito certo. Então assim, ele não era aquele cara mau, mas ele também não era aquele bonzinho não. Então o Hiruzen vai ficar aqui nessa lista. Esse cara, o Kazuma. O Kazuma, e isso vale todo o trio dele entra aqui juntinho. Esse cara é ruim. Ele tinha o filho dele que é o Sora, tudo bem que é a saga filler. Mas assim, ele colocou o resto da raposa de 9 caudas, o chakra que sobrou, no filho dele. E ele fez de tudo pro filho dele virar a raposa de 9 caudas. Se isso aí não é ser um pai ruim, pelo amor de Deus. Ele ressuscitou os caras ruins pra tentar matar o Asuma. E além de tudo, ele fingiu que ele estava morto pro Kazuma, pro filho dele, o Sora achar que ele estava morto. Na verdade, e manipulou o Sora, sendo que ele mesmo era o pai dele. Assim, esse cara aqui não tem nem discussão, pura maldade. O trio do som. O trio do som, na verdade, é que eles são muito trouxa. Mas assim, eles são ruins. Todos eles individualmente são pessoas ruins. Eles não chegam assim, não são igual o Madara, mas eles são pessoas ruins. Mesma coisa o quarteto do som. Eles são manipulados pelo Orochimaru? São. Mas eles são ruins. Eles não seriam bons se eles não fossem. Eles são ruins. Já o Kimimaro ele foi muito manipulado, assim, a mente dele, ele tinha que servir o Orochimaru. Diferente desses aqui, que eles tinham um pensamento próprio, Kimimaro não tinha. Então, assim, ele é aquele cara, assim, você vê que no próprio clã dele, que eu coloquei aqui em cima, ele mesmo sendo mais forte, mais novo, ele não concordava muito. Então, assim, eu acho que ele é aquele tipo de personagem que ele foi manipulado a cabeça dele pelo Orochimaru quando ele era bem criança. Então, ele não tinha muito o que fazer. Esse cara, o Rasa, o pai do Gaara, quarto Kazekage, esse aqui também não tem muito o que dizer. O Rasa, ele era pura maldade. Ele fez tudo que ele fez com o filho dele. Ele tentou matar o filho dele um monte de vezes, sendo que assim, quem colocou a biju nele foi o próprio Rasa. O Gaara nasceu e não pediu pra ter uma biju. E assim, ele tentou de todo jeito se livrar do filho dele. Então, assim, o Rasa é pura maldade. Seguindo aqui o Gaara. Veja bem, eu coloquei o Gaara do clássico. Ele pode ser traumatizado? Pode. Ele pode... O pai dele tentou matar ele um monte de vezes, sim. O tio dele tentou matar um monte de vezes, sim. Porém, o Gaara do clássico, ele era ruim. Então, até ele tomar uma surra pro Naruto, surra entre aspas, né? Foi uma boa luta. Mas até o Naruto dar um jeito nele, ele é ruim. E assim, ele teria continuado sendo ruim se o Naruto não tivesse lutado com ele. Aqui, eu coloquei o clã Hyuga, mas assim, veja bem, não é o clã Hyuga assim que eu quis dizer. E sim a pessoa que criou o sistema de família primário e secundário dos Hyugas. Veja bem, como é que é possível eles tratarem a pessoa que nasceu depois, no mesmo dia, irmãos gêmeos, o segundo é tratado como merda e o outro é tratado como rei. Simplesmente para proteger o segredo do olho deles que, pelo amor de Deus, inclusive tem um cara na Vila da Névoa que roubou o olho. Então, assim, você vê que não é tão efetivo assim. Então, assim, o cara que criou isso aqui, ele não pensava nem na própria família. Então, o coração dele, que quem criou isso aqui é ruim. O Sasuke. O Sasuke, assim, você pode falar que tinha motivação? Tinha, mas o Sasuke, ele se redimiu? Se redimiu. Mas assim, o Sasuke fez um monte de coisa errada. Ele não pode dizer que aquele cara é bonzinho. Ele é um anti-herói. É a mesma coisa assim, vou fazer um paralelo. Quem assistiu Dragon Ball sabe que o Vegeta, ele é bonzinho hoje? Mas o Vegeta já matou um monte de gente, tipo, por pura maldade, depois que ele teve a chance de se redimir. Aí lá na Saga Z, ele deu o corpo dele basicamente pro Majin Buu, pro Babidi, teve a marca do Majin e matou um monte de gente lá no torneio à toa, simplesmente pro Goku lutar com ele. O Sasuke é a mesma coisa, os dois se redimiram, mas assim, não dá pra pagar o passado dele, mesma coisa que o Gaara. Mas eu acho que o Sasuke é menos mal que o Gaara matava na maldade mesmo, qualquer um que aparecer na frente no clássico. Aqui tá o Naruto, mas na verdade eu quis simbolizar o povo da Vila da Folha. Aí você fala, o povo da Vila da Folha? Como assim? O povo da Vila da Folha, quando o Naruto era criança, todo mundo
menosprezava o Naruto, todo mundo tinha medo do Naruto, todo mundo fazia de mal tudo como o Naruto, jogava bolinha em cima dele, jogava máscara, fazia tudo de mal. E só vou tirar daqui o tio do Ramen, porque assim, o tio do Ramen não tá aqui, mas tudo o resto tá. Eles trataram o Naruto mal pra caramba. E vamos lembrar mais ainda do passado, o pai do Kakashi, o Sakumo, ele fez uma missão, ele salvou os colegas, tudo bem, a missão deu errado, deu, mas ele salvou os colegas e o pessoal dessa vila aqui, Vila da Folha, jogou o cara até ele fazer o que ele fez. Então assim, você não pode dizer que a Vila da Folha é boa. Do mesmo jeito que esse cara aqui, ó, negou o pão pro Nagato, esse pessoal aqui trata mal o Naruto e tratou mal o Sakumo. Então assim, não são bonzinhos. O Choza tem coração ruim, porque assim, ele sabia que o Naruto tinha raposa, isso todo mundo sabia. Só que ele tinha um grupinho de gente que tinha um pensamento que eles tinham que matar o Naruto porque o Naruto era muito perigoso. E assim, não tem cabimento você querer matar a criança só porque tem a raposa, que eles deviam tratar o Naruto como um herói, porque a raposa tá, sei lá, dentro dele e não tá solta. E ele vai vir com o papo de matar o Naruto, sendo que a raposa logo depois ela iria sair. Depois de alguns anos ela iria voltar, assim, não tem cabimento. Ruim. Os outros Suzukis, vou colocar os 3 aqui. Eu vou colocar que eles têm motivação. Assim, eles são ruins? São. Mas assim, a espécie deles tem a motivação. Eles fazem o que eles fazem não porque eles são ruins. Eles fazem o que eles fazem porque eles precisam fazer. E esse aqui é pior ainda. Porque assim, esse aqui na verdade ele é um trouxa. Ele só serviu de alimento para esse aqui. Então assim, o Kinshiki vai ficar aqui embaixo. O Urashiki e o Momoshiki, eles têm uma motivação por trás. Eles são ruins, não nego. Eles são personagens ruins. Porém, assim, eles têm uma motivação. Eles querem chegar lá no Shibai, ser todo poderoso. E assim, é a mesma coisa aqui que o Kizami. Ele tá lá no jogo pra jogar. Mas assim, não que eles sejam ruins assim. Então qualquer um tivesse aqui. Se tivesse 200 Otsutsuki, os 200 estaria aqui. E o Kinshiki aqui embaixo porque ele só serviu de sacrifício. Agora aqui, ó, vamos pro Hanzo. O Hanzo é ruim pra caramba. A Vila da Chuva, nossa senhora, tudo aquilo lá que esse cara aqui passou, que esse passou, que ela passou, que o Arrico passou, tudo que passaram foi por causa desse cara aqui. Ele era forte, ele conseguiu dar uma surra nos 3 Sanins. Tudo bem que eles ainda eram mais jovens, então não eram tão fortes assim. Mas ele é ruim. Ele é ruim. Quando ele morreu, inclusive, a vila prosperou. A gente via que, assim, no governo do Pain, né, Nagato, a gente via que a vila era bem melhor, as pessoas tinham qualidade de vida. Na vila desse cara aqui, quando ele era o líder, não tinha qualidade de vida nenhuma. Sem contar que ele era aliado do Danzo, né? Eu vou deixar ele aqui porque ele é aliado do Danzo, ele tem que ficar junto. Assim, não tem nem palavras. Quando ele morreu, a vila dele prosperou. E assim, tudo que ele fazia, a população dele sofria. Ele viu que o Nagato tinha uma organização do bem, poderia salvar a vila dele, mas assim, ele teve pura inveja do Nagato e falou: vamos matar ele então. Porque assim, se ele ficar popular demais, ele vai roubar meu trono. Então, basicamente, esse cara aqui, pura maldade. O Code, ele é manipulado pelo Ishiki. Aqui eu coloquei o Jigen, vamos considerar o Ishiki também. O Code, ele é ruim, mas assim, o Code, ele é muito devoto, né? Ele meio que obedece, mesma forma que o Kimimaro e a Konan, mas assim, o Code, no fundo dele é ruim. Ele sabia que ele tava fazendo merda, e o Boruto tentou impedir, e assim, depois que deu merda, já não tinha mais o que fazer. Então assim, o Code ele é manipulado, mas ele é um cara ruim. E o Kawaki? O Kawaki é pior, porque assim, o Kawaki ele era ruim, ele foi salvo pelo pessoal da Vila da Folha. E, ele tava tendo uma vida muito boa. Vivia com o Naruto, com a Himawari, com o Boruto, com a Hinata. Tava na vida ótima. Ele não tinha nada. Ele era espancado pelo Jigen. Ele conseguiu... Nossa, pegou a admiração do Naruto, pegou tudo e falou: pô, agora tá bom pra caramba, né? Então, não é assim, né? Ele simplesmente queria matar o Boruto. De todo jeito, porque assim, ele colocou na vida dele que ele tem que matar todos os Otsutsuki. E como o Boruto tem dentro dele o Momoshiki, ele queria matar o Boruto. Só ele esquece que dentro dele tem o Shiki, né? Então, assim, é hipócrita. Assim, ele não tem... Assim, ele é ruim. E o que ele fez, pra mim, é imperdoável. E assim, vindo o primeiro capítulo do mangá de Boruto, que é aquela cena lá de 2015 ou 2014, alguma coisa assim, a gente vê que ele provavelmente destruiu tudo. E assim, não tem jeito. E ele ainda teve na cara de pau de falar na cara da Hinata que ele ia matar o Boruto. Quem fala isso pra uma mãe tá esperando um tapa na cara. Então assim, não tem jeito. Kawaki vai ficar aqui, talvez até aqui. Assim, inaceitável. O que ele fez ali com a Ida, quem troca de vida com o outro por inveja. E o pior de tudo não é nem ele trocar. Assim, ele trocou e ele vive na maior cara de pau fingindo que é o Boruto. E, assim, todo mundo acaba acreditando porque tá sendo afetado pela Ida. Mas, assim, é muito cara de pau isso aqui. E, assim, ele vai ser pior ainda. Você pode ter certeza que daqui a um tempo ele vai piorar e não tem jeito. Bom, é isso.
O vídeo chegou ao fim. Talvez eu pudesse fazer alguma mudança ou outra. Mas assim, eu acho que ficou justo. Se você não concorda com algum, você pode deixar nos comentários que a gente vai debater normalmente. E assim, o que eu não discordo, assim, ninguém vai tirar da minha cabeça que esse aqui é o pior. Esse cara aqui é o pior, esse aqui também. Esse aqui nem tanto, vai. Vou deixar ele aqui. Ele é ruim, mas não é tanto. Mas agora aqui, ó. Esses aqui, ó. Esses 5 aqui. Esse aqui também, vai. Não tem jeito. Todos que estão aqui em cima é muito ruim. E assim, eu não vou discordar. Assim, se alguém discordar, podemos até concordar no... Podemos até conversar nos comentários e tal, mas assim... Na minha concepção ficou assim. Se você tiver algum outro personagem que eu não incluí aqui, tipo o terceiro Mizukage, que eu esqueci de colocar, você pode colocar nos comentários que, quem sabe, numa parte 2, a gente pode vir fazer aqui isso aí. E também, se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, porque a gente tem uma meta muito ambiciosa de talvez chegar na maior comunidade de Naruto do Brasil. E quando eu tiver 100 mil inscritos, eu vou lançar uma bomba. Assim, pra quem é otaku, quem gosta de Naruto, vai gostar muito. Eu não posso dar detalhes no momento, mas assim, é algo que você vai gostar. Então assim, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu te prometo, quando chegar em 100 mil inscritos, vai ter uma bomba. Eu prometo que vai ser e você vai gostar. Se você não gostar, faz parte, mas eu acho que vai.